Apesar de proibido em vários estados, o uso de materiais cortantes em linhas para soltar pipa, papagaio ou pandorga, como o cerol ou linha chilena, continua sendo utilizado e causando acidentes e mesmo mortes. São inúmeros os relatos desses acidentes graves que chegam a comprometer a vida dos envolvidos. Muitas vezes por conta de uma simples brincadeira aparentemente inocente de crianças. Eu sou William França e para tratar do projeto de lei que proíbe a fabricação, comercialização e uso de linhas cortantes em pipas e brinquedos semelhantes a ela, que eu converso agora com o relator da proposta, deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado, William. Prazer, obrigado pelo convite. É bom estar com vocês aqui. Muito bem. Deputado, a primeira dúvida é o seguinte: não há uma legislação nacional que proíba o uso do cerol, que a gente sempre ouviu falar de que já é proibido? Como é que é isso? Não há legislação nacional, existem legislações estaduais. Inclusive, eu fui durante 2 mandatos deputado estadual e eu criei eu e minha equipe, eu e a Petulância, nossa equipe, é lógico, a gente assina, né? Mas a nossa equipe criou um projeto de lei e acabou virando a Lei 17.201 em São Paulo, justamente falando das linhas cortantes, porque antigamente se falava muito no cerol. Só que o problema não é só o cerol, existem outras linhas que são tão prejudiciais quanto o cerol. E essas linhas não eram englobadas na legislação. Então nós fizemos a Lei 17.201, que além do cerol, englobou as chamadas linhas cortantes, também chamada linha chilena, linha indonésia, que cortam como uma navalha. É assustador o ferimento que essas linhas causam, assim, uma coisa... Quando você vê a foto, você se assusta com a imensidão do ferimento. Existem inúmeros relatos. Perguntaram quantas existem, eu não sei o número exato, mas acompanhamos vários casos em São Paulo, porque eu acabei me envolvendo no assunto. Primeiro que eu sou motociclista, segundo que na polícia nós temos muitos motociclistas, não só em viatura policial, como na sua hora de folga, então existem muitos casos de acidentes. E ao longo desse tempo estudando alguns acidentes, existe, por exemplo, um caso em Campinas, 4, 5 anos atrás, um rapaz indo trabalhar pela manhã, teve uma linha cortando o seu pescoço, morreu na pista, ensanguentado, decapitado. É inadmissível em 2023, 2024, nós temos um acidente assim. E acontece outro caso, um caminhão passando, enroscou numa linha de pipa, aquela linha cortou o para-choque do caminhão, olha só a força disso. E esse caminhão arrastou aquela linha, tinha um cidadão parado na calçada, no meio-fio, a linha bateu na perna dele, amputou a perna do cara. E existem relatos, é absurdo, absurdo. São relatos tenebrosos. Assustador. Aparentemente por uma brincadeira, Por uma brincadeira. A gente sempre fala, e eu como policial militar, a gente está sempre ligado na parte de segurança. Então você está preocupado com homicídio, com assassinato, com roubo, com furto. É lógico, a polícia tem que se preocupar com isso. Mas a segurança de trânsito é uma preocupação da polícia também. E isso acabou despertando atenção porque muitas vezes não havia uma legislação adequada para isso. Você não tem como coibir. Mesmo com a legislação, vai ser um trabalho difícil coibir isso, porque está arraigado nas crianças, na hora de férias, empinar pipa, em qualquer lugar. Mas hoje o senhor estava me contando também que há uma dificuldade porque, embora as leis estaduais estejam estabelecendo a proibição do uso ou da fabricação do cerol, elas não têm como punir. Exatamente. Não havia pena, né? Havia uma punição administrativa. Proposta. E na nossa proposta, o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa, eu falei, poxa, eu vou trazer esse assunto em pauta aqui. Eu já tinha uma lei, vou trazer. Quando eu apresentei meus projetos de lei, eu fui averiguar e notei que havia um projeto desde 2011, aqui na casa, é o projeto 402 de 2011, da ex-deputada Nilda Gondim, que já estava pronto para votação. Falei com a presidência, pedi a relatoria desse projeto, analisei o projeto, coloquei algumas ideias que eu já tinha a respeito do fato, então criamos essa proposta, inclusive, William, fazendo a punibilidade, porque nós fizemos uma proposta de inserir mais artigo no Código Penal e no ECA. O ECA, por exemplo, ele torna responsável... O Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele torna responsável o pai do menor que for pego empinando pipa com linha cortante. Isso é importantíssimo. Porque se você não tem uma punibilidade, a disciplina consciente é uma coisa muito bonita de falar, mas ela não existe em país nenhum. Tem que haver uma punibilidade, tem que haver uma restrição, por mais que as pessoas liberais gostem de dizer que isso não ajuda, ajuda. Sem uma punibilidade, você não consegue impor uma lei para que ela seja eficiente e eficaz. E agora, com essa proposta do projeto 402/11, que foi para o Senado agora... Foi aprovado agora na Câmara e segue para o Senado. Foi aprovado dia 1º de fevereiro, para mim foi uma ótima vitória, 1 ano de mandato
mandato, aprovamos. Iniciou o ano. Né? Além de iniciar o ano para valer, é um ano de mandato, né? Então é uma alegria para a gente que está no mandato, porque faz parte do nosso resultado. Mas isso também. Resulta também da importância do tema. Sim, né? tanto que eu estava preocupado, eu falei, poxa, o pessoal vai ser contrário. Não, ao contrário, algumas pessoas até puseram alguns senões, mas todos os partidos foram unânimes em apoiar o projeto. Todos. Uma inovação que ele traz é uma questão que também permite punibilidade para o crime de dano contra o patrimônio alheio, porque também, além de machucar pessoas, eles também destroem ou danificam. Te falei do para-choque do caminhão? A rede elétrica também. Rede elétrica, motos. Muitas vezes você está com a sua moto, você pode ter a moto danificada, você tem seu carro danificado. É uma navalha, o negócio é assustador. A linha cortante é uma coisa assustadora. A rede elétrica, ela inclusive traz um prejuízo não só para o cidadão que pode tomar um choque ali, aquele que está empinando, como para toda a comunidade, porque muitas vezes se derruba energia na área. Então é uma coisa que foi analisada também e trazido para o contexto, porque é importante, a gente tem que analisar todas as situações. E você sabe uma coisa interessante, quando eu vim com esse projeto, William, o pessoal, existe um esporte de pipa, eu não sabia disso, você sabia disso? Não, existe um esporte? Competição, o pessoal são chamados pipeiros. Quando eu comecei com esse assunto em São Paulo, o pessoal ficou com raiva de mim, rapaz. Estava todo mundo com bronca, me xingando. Pô, o coronel quer acabar com o esporte. Eu nem sabia que tinha um esporte. Como é que funciona esse esporte? Aí nós fomos analisar, fomos atrás. No Rio de Janeiro tem uma legislação, o pessoal do Rio de Janeiro é muito bem organizado nesse aspecto. São competições de pipa que existem. E eles propõem, já tem até no Rio de Janeiro uma legislação sobre isso, e nós propusemos isso no projeto 402/11, a criação de pipódromos. Esse pipódromo é um local exclusivo para que as pessoas empinem pipa. Só que existem algumas determinações. Por exemplo, que eu me lembro de cabeça. Esse pipódromo tem que estar a mais de 1.000 metros, ou seja, mais de 1 quilômetro de rodovias e avenidas de grande movimento. Esse pipódromo, ele tem que estar a mais de 1.000 metros de rede elétrica. Acabamos de falar em rede elétrica, que é não só para a segurança do pessoal, como o dano alheio, o dano material público. É usado uma linha especial, chamada linha esportiva. Essa linha não é proibida, não é. Ela não está proibida no projeto. Porque essa linha esportiva, eu estava lendo, ela é feita de uma trama de 3 fios de algodão. Então ela não é tão prejudicial assim. E além disso, ela é colorida. Então você consegue ver a linha. De onde você vê a linha, porque ela já se destaca devido à cor. Então são coisas que fazem com que haja uma diminuição, até evite que haja um acidente, Deus o livre, um dano ou machucado de alguma pessoa. Então, são locais apropriados, com material apropriado, visando que a segurança dos transeuntes e a segurança, inclusive, de quem estiver praticando o esporte. Então, na prática, esse seu projeto, ele proíbe o uso de cerol e regulamenta a prática da pipa desportiva. E não só regulamento, como eu acho que torna oficial, porque até então, isso era, no Brasil, isso é conversado. Eu mesmo, eu não tenho vergonha de falar, nossa, você sabendo tudo. A gente, até o último dia de vida, a gente vai aprendendo, não é verdade? Quando me falaram, eu fui pesquisar um pipódromo, pipeiro, o que é isso? E existe, o pessoal leva a sério, existe em outros países, existem competições internacionais. Então, por que não regulamentar com segurança, dentro de uma legislação adequada, trazendo segurança para todos os envolvidos e proibindo o que traz prejuízo? Porque o Brasil hoje, não sei se vocês têm notado, parece que quando você quer falar em nome da população, você fala em salvar vidas, você fala em pôr bandido na cadeia, tem um pessoal que parece que torce a boca, torce a cara, fala, eu não entendo, a gente está aqui tratando pelo bem do trabalhador, pelo bem do cidadão, que paga impostos, que se dedica para cuidar da família. Nós nos preocupamos em tratar essas pessoas da melhor maneira possível. E o criminoso, aquele que está fora da lei, ele tem que ser devidamente chamado a atenção e, se for o caso, se for condenado, pagar pelo que deve. Isso é importante, porque isso é democracia. Isso é democracia. É você tratar as pessoas de uma maneira que ela seja realmente... ela tenha valorização quando ela está dentro dos parâmetros das leis e receba a sanção quando ela não quer seguir o que a própria democracia prevê. Caminhando para o nosso final... Já? Esse projeto segue agora para o Senado. O senhor já começou a conversar com seus pares lá no Senado? Quando eu vinha para cá, eu vinha conversando isso. Estou procurando um senador interessado. Nós já tem, eu não vou falar porque ainda não conversei com a pessoa, mas já tem um pessoal já em vistas que tem interesse no assunto, para que essa pessoa pegue a relatoria do projeto lá no Senado, para que a gente dê andamento mais célere possível. Porque se a gente não faz nada hoje, amanhã pode morrer outra pessoa. Quanto mais rápido acontecer, melhor. Então nós já estamos trabalhando, vou conversar com esse senador
E se Deus quiser, nós teremos um resultado positivo lá no Senado também. E se Deus quiser, nós teremos a sanção do presidente, porque nós estamos falando em salvar vidas. E isso não tem preço. Deputado Telhada, muitíssimo obrigado por sua Obrigado, participação aqui. Obrigado pelo carinho. Agradeço. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 402 de 2011, este sobre o qual conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.